Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês dois utensílios que não pode faltar na sua viagem. Eu, por exemplo, não vivo sem. Toda viagem que eu vou, eu tenho que ir. Quando um tá prestes a acabar, eu já compro logo o outro. São dois itens que para algumas pessoas pode até parecer caro, mas para mim é um tipo de investimento, porque o que ele nos proporciona na hora do aperreio é sem dúvida o ápice da, da plenitude do cheiro gostoso. Logo, logo vocês vão entender e vocês vão entender. Eu até então não utilizava esses utensílios nas minhas primeiras viagens. Achei que eu ia conseguir dar conta, mas o problema foi ficando maior, o problema foi ficando de uma proporção insustentável, incheirável, se vocês me entendem. Vocês vão já entender tudo isso. A questão é que, numa das minhas viagens, vocês sabem que eu já percorri quase 20 estados. Então, são mais de 200 cidades percorrendo pelo Brasil. Tudo isso de ônibus, é claro, ônibus rodoviário. E tem algumas cidades que de um canto para o outro eu preciso pegar dois ônibus. Vamos supor, de um estado para o outro é um ônibus, mas de uma rodoviária até o ponto que eu quero ficar, até uma cidadezinha talvez mais perto do local que eu quero ficar, tem que pegar outro ônibus. Então, eu já perdi as contas de quantos ônibus eu tive que pegar. Então, um belo dia, estava no ônibus, né, numa viagem tranquila, de dia, que é o que eu sempre procuro fazer, viagem de dias e viagens não tão longas. E simplesmente bateu aquele odor, se vocês me entendem, né? Odor dentro do ônibus. E aí eu senti a falta desse utensílio. Na hora eu me lembrei, disse, meu Deus, eu poderia ter trazido isso na minha mala, poderia ter comprado isso. Eu ainda pensei algumas vezes, mas é aquela questão, né? Você só entende que precisa quando acontece o problema. E aí, uma determinada pessoa, óbvio que a gente não sabe quem, soltou um pum dentro do ônibus. É, isso mesmo. Soltou um pum dentro do ônibus. E todo mundo teve que saber lidar com isso. Então eu passei acho que uns 5 minutos assim, simplesmente assim, tentando controlar, tentando respirar só pela boca. Foi um desespero total. Eu disse, nunca mais eu vou passar por isso. E aí, o que eu decidi? Comprar esses dois utensílios. Que na minha casa, lá em Manaus, na casa da minha mãe, todos nós usamos. A minha mãe, principalmente, ela é super adepta a isso. Praticamente todas as noites ela utiliza. Meu pai também, minha sobrinha, minha irmã, todo mundo utiliza. E eu também, só que realmente não me lembrei de levar nas viagens. E aí, assim que eu saí daquele ônibus, eu fui para a drogaria e fui comprar esses dois utensílios. O primeiro, esse daqui, o inalador nasal. É o melhor de todos para a situação que eu passei dentro do ônibus. Esse daqui eu coloco mais assim quando eu vou dormir, né? Por exemplo, quando eu vou dormir no ônibus, aí eu coloco, porque tem algumas situações que é tão crítico o cheiro, o odor do pum, que eu até acordo de tão fedorento que é. Então, esse aqui eu coloco antes de eu dormir. E esse daqui eu criei uma tática muito boa. Geralmente, quando você tá no ônibus, você escuta o barulho da porta do banheiro, né? De pessoas entrando, pessoas saindo. Ou então tem um letreiro bem em cima do ônibus, na parte de dentro, bem na frente, dizendo se o banheiro está ocupado ou se o banheiro está disponível. E aí, qual que foi a minha tática? Quando eu vejo o letreiro lá ocupado, eu tiro a minha arma e já coloco para dentro. E
Ou então quando eu ouço o barulho da porta, né? Eu abrindo e se fechando, também tiro na hora e já coloco pra dentro, sem chance de eu nem sequer sentir a possibilidade de sentir o cheiro, o odor do pum, do banheiro também no caso. Então, essa foi a minha tática desses dois utensílios que agora eu levo para minha viagem, que agora eu levo, não desgrudo sem, são os meus BFFs, são os meus amigos inseparáveis, esses dois aqui. Porque não queira passar pelo que eu passei. Nossa Senhora, vocês não têm ideia como é. Então é isso, gente. Esse vídeo é um pouquinho mais curto para vocês estarem sabendo, mas isso é uma curiosidade que eu gostaria muito de contar para vocês, porque tem gente que não suporta, né? Tem gente que eu já vi pessoas ao sentir reclamar na hora: "Meu Deus, quem foi que fez isso?" e tal. Mas assim, você tem que saber lidar, né? É o lugar, é o dentro do ônibus, é um lugar que acontece essas coisas, que você não pode sair, não pode abrir a janela, porque as janelas são todas, né, fechadas, não tem como abrir, que o ambiente é refrigerado, tem ar-condicionado, então não tem como. E esse, então, é o nosso vídeo de hoje. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar, pedir para os amigos se inscreverem. Isso é muito importante para mim, tá bom? Então, até a próxima viagem!